E aí galera, tudo bem? Eu sou Juliana, professora de redação aqui do Alfacem e vim comentar com vocês esse tema lindíssimo. Eu não sei se vocês estão com esse sentimento, mas eu estou com esse sentimento. O tema achei muito bonito o tema, achei os textos de apoio também muito bem colocados. E como sempre, né, assim, o texto de apoio, ele é de fato um apoio. Eu costumo brincar com os alunos, com as alunas, que o Enem é uma mãe, né, assim, se você se depara com um tema e você pensa, eu não sei fazer, o Enem vai te explicar sobre o tema. O Enem explicava neste ano sobre a palavra estigma, inclusive, dizia a origem da palavra estigma para vocês. Então, dá pra gente pensar, até eu como professora, olho a questão pedagógica, né, vem uma palavra que talvez alguém no Brasil não conheça, a banca vai explicar sobre essa palavra. Então a gente tinha lá o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O problema desse tema, né, já estava bastante explícito. Existe o estigma existe e o que você precisava falar ao longo da sua redação era sobre as causas, né, na sua concepção, sobre as causas que fazem com que esse estigma exista, as consequências e apresentar propostas de intervenção para essa problemática que está sendo ali abordada. Assim que o tema saiu, eu fiz mais anotações que eu quis dividir aqui com vocês sobre repertórios e repertórios que estão ao alcance de vocês, né? Sempre bom a gente lembrar que vocês não precisam ficar preocupados e preocupadas com um repertório que não faça parte da vivência de vocês. Muita coisa vocês até viram ao longo da formação de vocês, outras você pode ter escutado no noticiário. Nos últimos 2 anos, a gente tem discutido muito na sociedade o retorno dos manicômios. E aí, vocês talvez tenham visto até nos perfis de redes sociais, pessoas se colocando contrárias, né, a esse retorno, pessoas que se dizem a favor da luta antimanicomial. No ano de 2001, o Brasil fez uma reforma psiquiátrica e aí, a partir disso, começa a se pensar na saúde mental dos brasileiros, não como algo que o exclua da população, mas na possibilidade de essa pessoa que tem um problema de saúde mental possa continuar na convivência das outras pessoas. Nesse programa especificamente, eu gosto sempre de destacar e exaltar mesmo o nosso Sistema Único de Saúde com o programa do CAPES, né, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, que faz parte de uma política de saúde federal, mas quem tem a responsabilidade é o município. Então, são os prefeitos ou as prefeitas que são responsáveis aí para manter esse tipo de atendimento. O CAPES, eu não sei se vocês sabem, cada região, né, no Rio de Janeiro, no país, na verdade, vai ter o CAPES referente àquela região. E lá você tem psiquiatra, você tem psicólogo, você tem fono. É um tratamento que a gente chama de multidisciplinar pelo SUS, tá? Então fica aí também a dica para vocês. Outra pessoa que me vem à cabeça é a Anísia da Silveira, uma doutora extremamente importante para o país, porque ela também lutou pela reforma psiquiátrica. Ela trabalhava no hospital lá no Engenho de Dentro. Tem um filme, eu sugiro, se você não viu, sugiro que você veja, Anísia, o Coração da Loucura. Eu sempre choro quando vejo o filme e eu passei já vários anos para os alunos, eu sempre choro todas as vezes. Outro repertório, que alguns de vocês sabem, certamente também, o professor de filosofia disse ainda há pouco que vocês assistiram, que é o filme sobre o Holocausto Brasileiro, sobre aquele manicômio em Barbacena, um filme baseado no livro da Daniela Arbex, né, que se chama também Holocausto Brasileiro. Me lembrei do filme Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro, um filme também, eu gosto de filme, gente, por isso que eu tô falando de filme aqui. Coringa também, a gente lembrou ainda há pouco aqui no plantão, é um filme bem recente, um filme incrível. Eu não vejo muito esses filmes que tem essas temáticas de super-heróis, tive uma surpresa muito boa quando fui assistir ao Coringa. O Lima Barreto, se você está no 3º ano tentando o vestibular da UERJ, você está tendo contato com o Lima Barreto também poderia ser um repertório. A Bia, nossa coordenadora, lembrou do Alienista, que também é um outro repertório. Enfim, a formação de vocês estava aí, bastante recheada de repertórios socioculturais para você trabalhar na sua redação, tá? Quero comentar um pouquinho sobre os textos de apoio, para te mostrar como é que você conseguiria até, inclusive, tirar as causas do próprio texto de apoio, fazendo inferências, ou seja, você faz a leitura e você chega a algumas conclusões para você fazer a sua redação. Isso significa que você não está fazendo cópia, você está colocando em prática uma habilidade que também está como habilidades e competências do Enem, que é a habilidade interpretativa. O texto 1 trazia para a gente uma ampliação sobre saúde mental. E aí é um texto bem interessante, né? Porque ele vai
ali cutucar até a gente, no sentido de falar assim, olha, todos nós podemos em algum momento da vida passar por algum tipo de transtorno psíquico, só que muitas vezes a gente até não sabe, né? Ele vai comentar isso, né? Assim, apresentamos sinais de sofrimento psíquico, todos nós, o texto ainda fala assim, né? Então ele vai ampliar essa noção. Acho que dava para você relacionar esse texto 1 com a ideia de que o estigma em relação à saúde mental se dá porque a gente não sabe efetivamente o que está ali no âmbito da saúde mental. Agora há pouco, minha família mandou WhatsApp assim, Juliana, ansiedade, pânico, entra como doença mental? Entra como transtorno psíquico, entra como transtorno mental. Então, esse não conhecimento sobre o que é uma doença mental ou o que é uma saúde mental, a gente fala de doença, já dá aquele baque, né? Assim, tem uma coisa meio pejorativa, ninguém quer se designar um doente mental. Eu, quando discuto esse tema, até comento que eu demorei muito a perceber que eu era uma pessoa que estava sendo acometida por ansiedade. E aí eu comecei há 2 anos de tratamento na terapia. Mas eu demorei muito, porque para mim, a minha vida não era uma vida que me possibilitava. Porque isso, eu estou super bem, eu consigo trabalhar, eu faço doutorado, eu pratico atividade física, eu busco uma boa alimentação, mas eu estava precisando desse atendimento, desse cuidado para a minha saúde mental. Enfim, a nossa falta de conhecimento acerca do tema acaba corroborando o estigma em relação a essa questão. O texto 2 falava para a gente sobre a origem da palavra estigma, né? Remetia lá à Grécia, falava sobre as pessoas escravizadas. Não dava para você usar como repertório sociocultural, porque já estava no texto de apoio. Mas é uma informação importante para a gente entender, né, o que essa palavra, o que ela quer dizer, né? Enfim, está trazendo uma marca para aquelas pessoas. No caso da saúde mental, o próprio texto vai continuar a falar, né, sobre essa marca e dá para a gente relacionar o quê? A quê, né? Esse estigma sobre a saúde mental em relação a um doente mental afasta as pessoas do tratamento, porque foi aquilo que eu falei, acho que muitos de nós não queremos ficar com esse estigma de que temos um problema na nossa, um problema psíquico, né? E aí, por conta do estigma, a gente ou não reconhece, né? Até botei aqui, muitos acabam não reconhecendo que tem esse problema, porque não vão querer, porque tem essa visão estereotipada do que é um problema mental. Outros não vão, ainda que reconheçam, podem até não buscar o tratamento, porque não querem... Gente, eu conheci gente que fazia terapia e a família não podia saber, porque senão a família ia ficar achando que, nossa, doente mental. É muito bizarro, né? Pensar como é que a gente está em 2021 e a gente ainda não consegue ter tranquilamente, livremente esse autocuidado. Um outro ponto que o texto também abordava era a questão da frescura, ele usava essa palavra. A pessoa fala assim, o texto foi muito legal, o Enem está sendo muito didático de trazer esse tema para a gente, porque a gente vai ficar o ano inteiro agora discutindo esse tema. Ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais não são frescuras, assim, são questões que a gente precisa ter um cuidado maior, a gente precisa ter essa atenção. E aí, de novo, né, essa ideia da frescura faz com que as pessoas não busquem tratamento. Não sei se vocês já ouviram coisas do tipo, eu já ouvi. Que isso? Isso é doença de rico, né? E aí, quando a gente vai olhar os dados, muitas pessoas pobres, muitas pessoas em vulnerabilidade têm problemas mentais e, enfim, né, acabam não sendo... A sociedade acaba não possibilitando esse cuidado para elas também quando usa essas expressões. O texto 2 falava sobre o ideal de felicidade. Eu costumo falar para os meus alunos e alunas assim, é vida feliz do Facebook, é vida feliz do Instagram. Se você fica o tempo todo exposto e exposta a essas informações, você começa a comparar a vida daquelas pessoas à sua vida. E aí, aquela vida no Instagram não é vida real, gente. A gente não mostra no Instagram as nossas dificuldades, os momentos que a gente senta no chão, no quarto, começa a chorar. A gente não bota isso no Instagram, né? A gente bota no Instagram os momentos de felicidade. Só que isso tem um impacto para a saúde mental das pessoas na sociedade de hoje, porque a gente compara a nossa vida à vida dessas pessoas. O texto também abordava, isso pode ser um outro aspecto para você falar relacionando ao problema, que é o estigma, porque a gente fica tentando enquadrar a nossa vida nesse padrão de felicidade que é inalcançável. Lá atrás a UFRJ já botou um tema assim, esse padrão de vida, essa ideia de felicidade contemporânea, ela não existe na prática, ela é uma utopia. Ela é alcançável para pouquíssimas pessoas no mundo, se for, né? Eu acredito até que nem é alcançável por ninguém. O último texto, por fim, a gente tinha dados.
E eu sempre falo assim também para as turmas, gente, eu adoro quando o Enem apresenta dados, porque eu vou interpretar esses dados e eu vou ter um mapa melhor do que acontece no Brasil e no mundo, porque ele faz esse paralelo, né? Ele dizia que há 322 milhões de pessoas no mundo com depressão, o Brasil é 11,5 milhões, ele dizia pra gente que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, e aí eu associaria, se eu estivesse fazendo essa prova, esse dado à situação que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil. O próprio texto de apoio nesse gráfico apontava que uma das causas mais latentes para o problema é a questão do desemprego, né? Enfim, acho que dá para a gente pensar que nos últimos anos, com as reformas, por exemplo, com a precarização do trabalho ou a uberização do trabalho, a gente teve turma que fez sobre esse tema, né, sobre a uberização do trabalho. A uberização do trabalho, por exemplo, ela é um elemento, né, que vai ser, assim, acho que muito significativo na nossa saúde mental. O desemprego que se acentuou nos últimos anos e nesse período de pandemia mais fortemente são elementos que a gente pode associar. Outro ponto que a gente podia pensar desse dado que o Enem trazia era em relação às consequências. Ele dizia lá quantas pessoas ficavam incapacitadas de trabalhar, ele falava a perda econômica que se tem em relação a esse problema, ou seja, seria muito mais, eu já estou falando de proposta de intervenção, seria muito mais eficaz se o Brasil trabalhasse com medidas preventivas para a saúde mental do que com as medidas curativas, que é o que geralmente acontece, né? A gente tem poucas campanhas sobre, as pessoas pouco sabem dos centros de atendimento que são gratuitos, por exemplo, e a gente poderia pensar em escola, empresa privada fazendo esse tipo de campanha, a mídia fazendo esse tipo de campanha, né? Por exemplo, as empresas disponibilizando ali um momento com o psicólogo, com a psicóloga. O Brasil viveu ano passado uma discussão que foi, é obrigatório ou não ter psicólogo na escola, enfim, né? Um outro repertório. Todas essas propostas podem fazer com que a gente não tenha esse gasto depois, que é o gasto no próprio sistema de saúde, mas também a perda desse indivíduo que poderia ter sido tratado, mas que acaba tendo que sair do mercado de trabalho, né? Então, a perda econômica, ou aposentadoria, ou afastamento por incapacidade. E aí, para fechar mesmo, acho que um outro dado muito legal que o Enem trazia é o número de mulheres, né? Ele vai dizer pra gente que as mulheres são as que mais sofrem com doenças mentais. E aí dá pra gente colocar nesse rolê aí a nossa dupla, tripla jornada de trabalho, né? O próprio Enem, o próprio INEP fez há pouco tempo uma matéria falando sobre os avanços da participação feminina, porque hoje no Enem teve mais meninas, mulheres do que meninos, então o INEP falava sobre esse nosso avanço na sociedade, mas a gente tem conseguido ocupar alguns espaços, assim, a duras penas, isso tem tido preço, e esse preço tem a ver com a nossa saúde mental. A gente está falando de violência contra a mulher, isso também vai ser uma questão para a saúde, né, mental das mulheres, enfim. Acho que são elementos que vocês poderiam conjugar e que eu tenho certeza que vocês discutiram ao longo do ano. Tenho certeza que você discutiu sobre desigualdade de gênero, tenho certeza que você discutiu sobre saúde mental, enfim. Acho que você estava preparado e preparada para fazer uma boa prova. É isso, espero que os meus comentários tenham te ajudado até para acalmar o coração e falar, putz, eu falei sobre isso, mas eu não falei sobre isso, mas ok, você pode ter falado até de repente sobre outra coisa que eu não comentei aqui, mas que cabia, né? E aí a gente vai conversar muito melhor depois. Até!